Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um vídeo, começando aqui com a dica do nosso irmão Lucas França, falando daquela velha conhecida, a rede podre de televisão, que por mais que ela tenha perdido audiência, ela ainda continua sendo a maior. Infelizmente, as mesmas pessoas que a criticam, que chamam ela de globalista, etc., são as mesmas que em seus programas de maiores audiências estão lá, gerando justamente essa audiência. E eu já tenho falado isso para vocês, não adianta governo que seja cortar a verba, não adianta protesto, chamar de globalista, atrapalhar os seus repórteres enquanto estão fazendo as suas reportagens manipuladas, não adianta fazer isso. Pois o que justamente gera um monstro, o que alimenta esse monstro, continua como sempre. Então não adianta, né, pedir intervenção de governo, isso e aquilo. A verdade é que a Globo é o que é, graças ao próprio povo brasileiro. Agora com o governo que está aí é que ela está garantida mesmo. Mas mesmo assim, é fato que ela perdeu o poder. Isso é primeiramente a Deus e segundo aos despertos, aquelas pessoas que realmente fazem alguma coisa. E são justamente aquelas que não xingam, não fazem nada para atrapalhar um repórter que está ali trampando, um empregado. Não sujam o prédio de fezes como fizeram, né, alguns vândalos. Mas são aquelas pessoas como eu e você que simplesmente não ligam seu aparelho, não sintoniza seu aparelho nessa emissora, que para nós não está de acordo com o que o povo quer e o que o povo precisa principalmente, né? Não respeita inclusive as próprias leis do país, porque as programações que a Globo vem fazendo, e não é de hoje, né, em suas novelas, em sua programação geral, assim como o Dr. Enéas disse, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse respeitado, nada do que ela vem exibindo, né, na maior parte da sua programação, poderia ser exibido. A verdade é essa, né? Mas fazem vista grossa, fazem de conta que é uma brincadeirinha. O Brasil é isso, né? O país que é levado às coisas sérias na brincadeira e as brincadeiras levadas a sério. É isso, né? Não é à toa que o país está como está. Mas como a gente tem falado para vocês, né? E a dica do nosso irmão Lucas França fala justamente disso, né? Confirma isso. É que a verdade é que ela perdeu o poder. E quanto mais ela perde poder, mais dos seus podres são revelados. Coisas que nós já sabíamos porque ouvíamos aqui e ali, mas geralmente de pessoas que não tinham muita fama, né, mas que conheceram de dentro a história. Essas pessoas vinham à tona e falavam. A gente já percebeu esse padrão, já comentamos aqui no canal, e agora vem mais confirmações sobre isso. Essa matéria diz o seguinte: diretor da Globo, marido de Giovanna Antonelli, é acusado de prometer personagem em troca de relações íntimas. Olha só, meus irmãos, diretor da Globo e marido de Giovanna Antonelli. O cara literalmente, né, chantageando. Olha, ou você faz isso aqui comigo, ou você não entra. Matéria recentíssima de 22 de 3 de 2023. E ela segue dizendo o seguinte: diretor de novelas e séries da TV Globo, Leonardo Nogueira, é alvo de um processo judicial movido por uma mulher com quem teria se relacionado em troca de um papel na próxima novela das 19 horas da emissora. As informações são do F5 da Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, a artista Cássia Carolina Pique Ampolônio pede 2 milhões de reais em indenização por ter sido iludida com a promessa de ser escalada para o próximo trabalho dirigido por ele em troca de favores íntimos. Quer dizer, parece que ele papou, né, e não pagou. Família, rir pra não chorar. Deixa eu fazer uma pausinha aqui antes da gente continuar com a matéria. Deixa eu falar uma coisa séria pra vocês. Você entende que a boca fala do que o coração está cheio? Você concorda comigo? Você vê tantos ataques à família, à moral e os bons costumes porque essas pessoas chegaram ali. Não porque tiveram um talento dado por Deus. Deus até deu talento. Mas essas pessoas queriam muito mais. E são capazes de fazer qualquer coisa, até se submeter a um ato desse. E pra mim, sinceramente, família, é uma imundice. Quando a pessoa quer, né, porque se apaixonou, porque gosta, beleza. Mas você fazer isso aqui, né, literalmente se vender o próprio corpo para conseguir o papel, seja o que for, não é de hoje que a gente sabe disso. Quem não lembra do quartinho, do pó e do redondo, né, que nós fizemos vídeo aqui, vira e mexe a gente tá falando desse assunto. Os próprios atores falando desses quartinhos. Nem diáconos. Eu era em 88 eu já era modelo, comecei em 85. Ela olhou para mim assim e falou assim: você, para entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Eu falei: PC? Quem é? Quem é? É você, é o quartinho do pó e
você cheira? Eu falei, não. Você eu falei, não. Então não vai entrar. Dona Cleide Diáconos, em 88. Eles estão falando agora do moral, né? Estão revelando quão imorais são. Mas ainda falta uma parte. A parte mais nebulosa da coisa. Aquela que a gente imagina, que envolve rituais, sabe? Sacrifícios. Vocês entendem? Lembra das denúncias do tio Chico, né? Que sumiu misteriosamente. A gente também tem um vídeo dele aqui. Essa parte a gente não sabe se vai chegar. Um dia vai, não é? Porque as profecias vão ser cumpridas. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, meus irmãos. A gente nunca pode esquecer disso, porque tudo é visível. Tudo está ao alcance do olhar de Deus. E essas pessoas, uma hora ou outra, vão pagar pelo que fazem. Então veja bem onde eu quero chegar. Quando você vê esses ataques, quando você vê essas pessoas ficarem sempre do lado das coisas piores que tem, atacando a família, a moral, os bons costumes, o cristianismo, é justamente por conta disso. Eles não podem parar para pensar que eles foram fracos, que eles traíram seus próprios valores. Eles não podem pensar assim, eles têm que pensar, não, eu fiz isso porque é o mundo mesmo e qualquer um que queira ser o que eu sou, ter o que eu tenho, precisa fazer também. Eles se iludem com isso. E o resultado dessa mentira contada para si mesmo, porque a pior mentira é essa. Não é que você conta para o seu amiguinho, para um familiar seu, essa não é a pior mentira. A pior mentira é que você mente para si mesmo. Você sente um vazio dentro de si e você começa a se enganar para tentar contornar a situação. E esse vazio só fica cada vez maior. Porque esse vazio ele tem o tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Entende, meus irmãos? E essa turma ainda não compreendeu isso. Tão simples. Então eles começam a se encher de vaidade, futilidade. Isso vai cada vez mais perdendo o gosto. Compra o melhor carro que tem, a melhor casa que tem. Você vê quantas mansões estão abandonadas aí, até Hebe Camargo mesmo. Você vê a quantidade hoje se acabando, porque compraram tanto que não precisava. Não tinha nem como usar, era humanamente impossível de usar. Mas era uma coisa necessária porque era uma tentativa de preencher esse vazio. Então, da mesma forma, quando eles veem uma pessoa simples, humilde, uma pessoa comum na sociedade, que não se submete a essas coisas, jamais faria, repudia só de falar, o sentimento que eles têm é de indignação. E a primeira ação é de ataque. Por isso é que você vê o que vê. Ataque. Eu tenho que atacar, eu tenho que destruir essa ideologia. E o pior, eles colocam a culpa da própria fraqueza em cima das outras pessoas. Eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo esse vazio, porque essas pessoas ficam me criticando. Ora essa. Então eu tenho que dar algum jeito de criminalizar a opinião deles. Eles não podem dizer que esse comportamento é vulgar. Não podem. Estão me cancelando. Então eu vou cancelar eles antes que façam isso. E a coisa vai por aí. É exatamente isso, meus nobres e queridos irmãos. Continuando a bela matéria, para a gente saber mais do caso. Nogueira, né, o diretor, é casado com a atriz Giovanni Antonelli desde 2009. O advogado do diretor, Marcos Torres, refutou as acusações e afirmou que Cássia Pitt responde a um processo de extorsão contra o seu cliente. De acordo com ele, a atriz foi presa em flagrante no início deste ano, em uma academia da Barra da Tijuca, por ameaça de divulgação de supostas mensagens íntimas trocadas pelos dois. Agora, olha como a matéria é pouca, família. Supostas, né, mensagens íntimas. Se são supostas, ou seja, ela não tinha essas mensagens, por que é que precisou prender? Olha, se alguém disser, Davi, eu vou revelar aqui mensagens íntimas que você mandou pra mim. O que eu diria a essa pessoa, você está autorizado a revelar, porque eu vou ter provas contra você, já que eu não mandei mensagem nenhuma pra você. Então, se você está dizendo que tem mensagem íntima minha pra você, eu peço que você divulgue. Mostre ao mundo, porque será uma prova que eu terei contra a pessoa, já que eu não mandei, tenho como provar. Então você vê que isso aqui, né, é esse tipo de matéria, é destratar a população que vai ler, né, e geralmente não percebem essas coisas. Supostas, né, mandou prender, ela foi presa em flagrante na academia, na Barra da Tijuca, por ameaçar divulgar supostas mensagens íntimas trocadas pelos dois. Se não existem as mensagens, se são supostas, não tinha motivo de prender. Então, meus irmãos, por aí você vê que, infelizmente, principalmente no Brasil, manda quem pode, literalmente. As conversas entre Nogueira e Pitt constam do processo a qual o F5 teve acesso. Expõe diálogos de intimidade, citando possíveis encontros e comentários de vídeos enviados pela atriz ao diretor. Segundo Pitt relata nos autos, ela e o diretor se conheceram nos bastidores da novela Flor do Caribe, em 2013, protagonizada por Antonelli, e onde ela vivia Dalila. Mas a aproximação só teria ocorrido em dezembro de 2021,
e o relacionamento teria durado 1 ano. A reportagem apurou que no final de janeiro, Nogueira foi comunicado por Ricardo Andigton, ainda diretor dos Estúdios Globo, que seria afastado do posto em razão da denúncia, que já estaria sendo investigada pelo Departamento de Compliance da Globo. Procurada, a Globo alega que o Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, com licença médica pelo INSS. A Globo não comenta questões relacionadas à compliance, segue a nota e aproveita para reiterar que mantém um código de ética que deve ser seguido por todos, isso aqui dá vontade até de rir, né? Por todos os seus colaboradores, em ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao código. Todo relato é apurado criteriosamente e assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas. E aí eu digo, sei, a matéria encerra aqui, né? E aí fica ao seu critério, né? Você acredita na rede podre de televisão? Eu acho que perguntar isso aqui nesse canal, né, meus irmãos, não tem nem cabimento. Enfim, né? Mais um caso aí que revela as entranhas dessa emissora. Essa é uma prática corriqueira, né, entre os diretores. Não é o primeiro nem o último que faz isso, né? Usa do cargo ali para obter seus favores. E fora as denúncias, né, da alta cúpula da própria TV Globo, com sonegação de imposto, processo que sumiu, provas que sumiram, tanta coisa, família, que tem sobre essa emissora, né, que é a mesma coisa que a gente já falou aqui daquele certo partido vermelhinho, né, que se fosse mesmo para ter uma justiça séria, teria que ser diluído, né, de tantos problemas envolvendo essa turma. Mas o que você vê é essa turma aí, com carga total, força total, através das décadas. O povo, em sua grande maioria, acha que isso não tem problema nenhum, que é um caso isolado e não significa nada demais, é só um diretor, assim como qualquer gerente pode fazer, qualquer dono de negócio, proprietário, enfim, né? É só mais um, mas não é assim, porque se trata da grande mídia, se trata de uma ideologia que é defendida e passada para frente através de uma concessão que é pública. E o efeito que isso tem é simplesmente desastroso. Vocês sabem que eu curto carros. E só para você ter uma ideia, o Mitsubishi Eclipse, né, usado no Velozes e Furiosos 1, era um carro que você encontrava facilmente por 5, 7 mil reais na época, né, que o salário tinha um valor maior. Depois que ele apareceu no filme, em menos de um mês ele pulou para 25 mil reais. Isso aqui no Brasil. No mundo todo, o efeito foi quase o mesmo. O Toyota Supra também já tinha fracassado nas vendas, estava um carro caro, pesado. A Toyota teve a linda ideia, né, de aumentar o peso do carro e ele estava ali, ninguém queria. Apareceu no filme. Hoje tem relatos aí de pessoas vendendo a 100 a 200 mil dólares um exemplar de um Toyota 98 pesadão, né? O motor dele é sensacional, 2JZ, mas ele é mais pesado do que a versão anterior, por isso mesmo tinha sido deixado de lado, mas apareceu no filme, bombou, né? Nissan Skyline, nem se fala. Tem gente aí negociando o carro a 4 milhões. Então você vê o poder que a mídia tem. Se isso acontece com um simples objeto, meus irmãos, você imagina uma narrativa dia e noite no pé do ouvido das pessoas. A coisa é séria, meus nobres. Só que, infelizmente, né, as pessoas acham que não. Então o resultado é isso aí, meus irmãos. Um país rico, posto de joelhos, com a população empobrecida. E cada vez ficando pior. Precisa acordar. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!